Estamos aqui então com o Viver Plenamente de hoje, primeiro programa Viver Plenamente do ano. E o nosso convidado é uma pessoa conhecida localmente, já pelos trabalhos que faz frente à imprensa também. Fábio Winter, fotógrafo. Sejas bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Aline, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui na Vale TV e agora pela primeira vez aqui contigo no teu programa. Te agradeço pelo aceite do convite. E o Fábio vem contar um pouquinho da trajetória pelo Dia da Fotografia, né, que é dia 8 de janeiro. Um pouquinho do trabalho dele. Ele não é só fotógrafo informativo de imprensa, mas ele é um fotógrafo artístico também e faz um trabalho belíssimo aí já de muitos anos. Fala um pouquinho da tua trajetória, Fábio. Gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história, como é que foste para o mundo da fotografia, o que te encantou, o que te chamou a atenção dentro da profissão e como é que você iniciou. Bom, Aline, a minha entrada assim, no mundo da fotografia foi quando eu era bem novinho. Na verdade, eu sempre gostei muito de fotografia, até quando eu era criança já, nas viagens que fazia com a família, o pai tinha o hábito de fotografar, fazer slides para passar num projetor depois, né, para a família, as fotos de viagens. E eu, de vez em quando o pai autorizava, eu pegava a câmera e eu fazia algumas fotos também, uma Kodakzinha Instamatic, que botava aquele flash que era, algumas pessoas pode ser que vão saber, um cubinho de que dava para fazer 4 poses de foto, né? Era caro pra caramba, então tinha que controlar, não dava para usar a todo instante. Mas isso foi, eu acho que ali eu fui desenvolvendo o meu gosto assim, pela fotografia, sempre tive isso. E aí, com o passar dos anos, eu acredito que eu tivesse uns 13, 14 anos mais ou menos, meu tio me convidou para ir trabalhar com ele era sócio de um estúdio fotográfico, uma loja de fotografia que fazia revelação também e tinha um estúdio de fotografia. Me convidou para ir trabalhar lá como atendente, assim, no balcão. Mas também fui aprender a revelar foto de documento, a foto 3x4, tinha um laboratóriozinho preto e branco lá na salinha e eu fui aprender um pouquinho disso para ter mais responsabilidades, assim, né? E ajudar mais um pouquinho também. Que idade tu tinha, Fábio, quando começou? Eu acho que 13 para 14 ou 14 para 15, eu sou meio ruim de memória, assim. Bem novo, já começou a ter contato com foto profissional mesmo. Sim, isso. E aí depois isso foi evoluindo, né? O meu tio é o Gilberto Winter, que também é conhecido por ter um trabalho assim voltado, agora ele tem um site de notícias, também um portal de notícias, e ele que me despertou assim mais o interesse assim pela fotografia e que me ensinou bastante, assim, né? Então, o início foi um aprendizado bem diariamente, assim, né? Todos os dias, aquela carga horária que tinha lá, eu estava sempre aprendendo, né? E aí depois, acho que eu acabei trilhando outros caminhos, acabei saindo disso, né? E aí fui parar no fotojornalismo, que eu sempre gostei bastante, sempre me chamou a atenção, mas nunca larguei esse outro lado da fotografia, que era a reportagem social, né? Fotografar casamento, 15 anos, aniversários. E também sempre gostei muito de fazer retrato de pessoas, eventos corporativos. Sempre gostei de ter essa mudança, assim, né? De não ter uma rotina, assim, fazer sempre a mesma coisa, né? Sempre achei isso bem interessante, poder mudar a todo instante. Poder mudar, ter novos ares. E no teu processo, né, de escolha pela fotografia, né? Hoje, se você fosse colocar assim, em termos de preferência, né, qual é a tua preferência pessoal, né, Fábio? A questão da fotografia informativa ou artística? Olha, eu acabei, dentro do jornalismo, sempre eu era muito mais requisitado para fazer essas coberturas assim mais
ou de eventos corporativos, ou então até de coluna social, eu acho que talvez em função da minha facilidade em lidar com gente, assim, né, gostar disso e ter uma boa relação assim, com as pessoas retratadas. Mas gosto muito do fotojornalismo, aquele do hard news, né, da notícia dia a dia, mas hoje eu não sei se eu teria ainda disposição para as intempéries do dia a dia do jornalismo, assim, né? Então eu te diria que hoje eu gosto mais mesmo de cobertura social, mas curto muito, muito, muito fazer também coisas de publicidade e acabei também com o passar do tempo assim incorporando o vídeo também no meu trabalho, que era algo que antes não estava no meu escopo, né? E aí acabei fazendo também algumas coisas de direção de fotografia em vídeo, né? E tenho muita vontade ainda, se for possível fazer isso, fazer alguma coisa mais dedicada assim à área de cinema, né? Mas aí mais como um prazer do que como trabalho mesmo. 2020 e 2021 foram anos desafiadores para ti, né, Fábio? Foi um momento de pandemia em que eventos sociais muitas vezes se fecharam, muitas coisas acabaram, né, não acontecendo como se estava previsto. E para ti você teve que te reinventar também com vários trabalhos como fotógrafo. Como é que foram esses teus desafios? Foi bem complicado, Aline, principalmente bem no início, assim, que primeiro porque acho que a gente não tinha noção de que demoraria tanto tempo para passar, né? E acho que eu, por conta disso, assim, depois fui ficando meio assustado, meio perdido. E até eu já tinha comentado isso contigo também, né? Acabei, talvez, entrando até num processo que eu não diagnostiquei isso, mas talvez até um processo meio depressivo, sabe? Então, ficou bem complicado, assim, de achar o momento, assim, né? O que eu vou fazer agora? Tentei buscar várias formas, assim, e foi bem difícil, né? Assim, o virar a chave, né? Agora eu vou começar a fazer isso, que é possível eu fazer durante a pandemia. E essa virada de chave, assim, ela se deu no momento que eu vi que não tenho o que fazer. E aí acabei buscando oferecer um serviço desses mini ou micro vídeos para profissionais liberais, assim, né? E também ensaios corporativos, né? Inclusive, tu foi uma das minhas primeiras clientes desses ensaios que eu ofereci para profissionais. Não, e eu vou colocar até como é que eu fui achar o Fábio, né? Que eu achei muito bacana, Fábio. Eu acho que eu te admiro muito, assim, pela tua iniciativa também. E o Fábio, né, no momento de pandemia, ele viu muitas pessoas da área de alimentação pararem também com os seus trabalhos. Muita gente que não sabia fazer foto de um prato de comida, né, e de um prato de alimento, e tentando divulgar isso em rede social, mas sem o equipamento necessário, sem uma ajuda profissional necessária, e às vezes a foto não ficava tão bonita, aquele prato não ficava apetitoso e também não vendia, né, pela tela entrega. E o que o Fábio fez? Olha, voluntariamente ele se ofereceu para ajudar empreendedores e pessoas que muitas vezes tinham empresas no ramo de alimentação, voluntariamente muitas vezes fez isso para ajudar outras pessoas também. E eu acho que quando a gente ajuda outras pessoas, a gente também se ajuda, né, Fábio? Porque a gente sai dessa zona de conforto e a gente também está se sentindo útil e está se sentindo prestativo para outra pessoa. Sim. E eu acho que tu fizeste um grande trabalho. E foi assim que eu vi, né, na divulgação do teu trabalho, que você estava fazendo um trabalho em prol de outras pessoas também. E aí eu contatei o Fábio, olha, eu preciso de fotos, inclusive as fotos do Viver Plenamente são de autoria do Fábio. Né? Te agradeço imensamente por um período também de risco ter vindo lá e me atendido individualmente, ter feito também esse trabalho maravilhoso, que o Viver Plenamente surgiu em pleno meio da pandemia também. Né? Sim. Eu também, Aline, na verdade, eu tenho que reconhecer que essa iniciativa ela não partiu só de mim. Eu fui também ajudado por uma pessoa que é um grande amigo meu, que é um colega de profissão também, que é o Homero Chu, que é um fotógrafo com quem eu me dou muito bem. E ele também me ajudou assim, nesse período, porque também as coisas estavam difíceis para ele, mas ele acabou migrando para um outro ramo, assim, e aí ele me sugeriu, ele sabia das demandas, da necessidade que muitos desses empreendedores do ramo gastronômico tinham naquele momento para poder colocar o seu produto para ser vendido numa plataforma tipo
iFood, né? E às vezes ele comentava assim que as pessoas tinham material muito ruim e que isso às vezes deixavam de vender. Porque, claro, a imagem, né, a foto, uma foto de comida, ela enche os olhos. E tu vai buscar muitas vezes a partir disso. Se tu não conhece a pessoa que está vendendo aquele prato, né, seja ele do mais requintado ao mais simples, se tu não conhece, tu não tem muita referência, fica difícil, né, se não for por uma indicação de alguém que tu faça opção por aquele prato. Mas aí, se tu vê uma foto bonita de um alimento e que retrata o que realmente é o teu produto com qualidade, fica mais fácil de vender, né? Então, e muitas vezes, naquele momento, era a única forma que tinha de se vender. Claro, pela imagem, não tinha como ir lá e escolher. E eu, assim, gostei muito dessa sugestão dele, assim, né? De oferecer isso, e aí deu esse estalo, assim, vamos fazer isso. Para quem não tem condição de pagar, vamos oferecer isso de maneira gratuita, né? E aí consegui fazer para algumas pessoas, né, que precisavam disso. E também, na verdade, aí eu acho que foi talvez o momento mais significativo de despertar para que existiam outras coisas que poderiam ser feitas, né, mesmo durante a pandemia. E eu também tinha um certo sentimento de culpa, porque eu fui uma das pessoas que, assim, muito ferrenhamente empunhei a bandeira, assim, de que as pessoas deveriam se cuidar durante a pandemia e que, infelizmente, mesmo sabendo das dificuldades que isso trazia, inclusive para mim, e muito forte, era necessário que naquele momento as coisas fechassem, que a gente tivesse um outro tipo de atitude. E eu sei que muita gente não concordava, achava que tinha que abrir tudo, mas naquele momento, para mim, era isso, e eu acho que foi a medida mais acertada, né? Com problemas, enfim, que isso aí ao longo dos anos a gente vai discutir muito ainda. Mas eu também me senti assim, poxa, se eu faço campanha para que se faça isso, de ter o fechamento e tal, eu sei que isso prejudica muita gente. E talvez também prejudicasse muito essas pessoas que tinham o seu restaurante, o seu buffet e tal, e que tiveram que adaptar esse trabalho para uma teleentrega, né? E também de outras pessoas profissionais de outras áreas que passaram a fazer uma marmita, ou um doce, ou um bolo para vender. Eu tenho amigos, meus amigos músicos, que viviam praticamente dos shows, né, que faziam e tiveram que começar a fazer pizza, bolo, né, para vender. Músicos e também assim, hold de banda, cara que trabalha com som e luz. Toda essa gente teve que criar alternativas, né, até que em algum momento descobrisse uma forma de conciliar o seu trabalho, o seu tipo de trabalho, com o que era possível e necessário se fazer durante a pandemia. Foi um período bem difícil, mas felizmente está passando aí. Eu acho que a coisa está bem melhor. Acho que agora a coisa, né, já está bem melhor. Sim, a gente já tem estamos eventos vacinados, com limitação, né? a vacina está aí, várias situações acontecendo. Claro que com os devidos cuidados ainda, com segunda onda, terceira onda, né, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né, Fábio? Mas estamos trabalhando para que tudo fique melhor. Voltamos então daqui a pouquinho no segundo bloco com o Fábio Winter falando um pouquinho da sua trajetória, alusivo então ao Dia da Fotografia. Na Agropecuária do Ézio, você encontra atendimento diferenciado e uma imensa variedade de rações para animais, medicamentos, acessórios e lindas mudas de temperos e plantas. De segunda a sábado, das 7 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, e domingos, das 8 ao meio-dia. Agropecuária do Ézio, aqui tem muita opção para o seu pet. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios.
voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com o convidado Fábio Winter, fotógrafo profissional, que está falando um pouquinho da trajetória dele como fotógrafo aqui na nossa região. Fábio, nesse teu processo como fotógrafo, né, e como fotógrafo tanto artístico como informativo, né, nos conta alguma situação delicada, alguma situação que foi complicada para ti como fotógrafo até hoje na tua trajetória profissional. Bah, Aline, tem tantos casos assim, às vezes eu não consigo lembrar de todos, mas vamos lá. Claro que eles são, alguns são engraçados, né? Mas eles só são engraçados às vezes depois que passa, assim, né? Porque na hora às vezes fica meio difícil de lidar, assim, né? Coloquei numa saia justa 2 aqui. Mas eu tô acostumado, Aline, é bem tranquilo isso. Mas teve a maioria, na verdade, desse tipo de coisa, assim, do inusitado ou do risco, né, do perigo, geralmente acontecia no fotojornalismo, né, no período de jornal NH, assim. Eu tive vários casos, assim, porque às vezes a gente fotografa as pessoas quando elas querem muito aparecer, mas às vezes elas não querem. Quando se trata de alguma coisa que prejudica a imagem dela, né, algo de polícia, enfim, tem gente que não gosta muito, né. E aí agora me fez lembrar de uma vez em que chegou pra gente a informação na redação de que um caminhão tinha invadido uma casa, acho que no bairro era no Boa Saúde, um caminhão carregado de pedras teria invadido uma casa. Aí chegamos lá, eu e o Gustavo Paes, que era o colega repórter, a gente chegou lá e tinha mais uma confusão, um monte de gente na rua e se xingando e tal, e um bolo de gente na rua. Aí a gente foi tentar pedir informação e ninguém queria do que tinha acontecido e as pessoas que estavam ali mais na volta não queriam dar informação. Tava esquisito assim, né? Por um simples acidente de trânsito, né? Geralmente isso acontece em casos que tem uma violência, alguma coisa, daí as pessoas têm medo. Mas daí a gente, com o andar da pauta, assim, a gente acabou descobrindo que, na verdade, o dono do caminhão era morador da rua ali e ele estacionou o caminhão, que ele fazia transporte daquelas pedras para alicerce de construção, e o filhinho dele entrou no caminhão e parece que soltou o freio de mão, o caminhão desengatou, não estava engatado, e o caminhão correu rua abaixo, assim, e entrou numa casa e acabou destruindo a casa. E aí as pessoas não queriam, o cara não queria que a gente fosse registrar isso de jeito nenhum. Uma hora eu me assustei, eu me olhei, só vi gente gritando, cuidado, cuidado. E aí eu fui olhar, tava o cara com uma daquelas pedras de alicerce do caminhão dele, o cara era grandão, tava ele com a pedra assim pronto para atirar em mim, né? E ele ia atirar mesmo. Só que ele não contava que o meu colega, o Gustavo, que era um cara fortão e maior do que eu, assim, grandão, ele chegou e peitou o cara. Isso aqui, ó, se tu encostar a mão no Fábio aqui, tu vai ver, ninguém vai jogar nada nele aí. E assim foi, né? Foi uma situação que foi complicada, assim, muita gente em volta querendo o meu pescoço, né? Mas felizmente tive um colega que me ajudou a me defender, porque eu não tinha como sair daquela confusão. Eu estava assim, bem enrolado, a minha situação era ruim, né? E aí teve outras coisas assim também. Um outro caso que esse sim teve assim um pouco mais de perigo, talvez até, foi um caso que acabou até se tornando muito famoso, porque eu estava fazendo uma cobertura de um protesto, uma passeata em Sapiranga, que era contra o desemprego, contra fechamento de fábricas e tal, e era um protesto que foi autorizado, enfim, né, interromperam o trânsito na RS 239 por um tempo, e toda a imprensa foi cobrir isso, assim, né, da imprensa da capital toda, redes de TV, jornais, e o protesto transcorreu assim normalmente e tal, né, claro, aquelas coisas, né, alguns motoristas xingando e tal, porque estava trancado o trânsito, mas enfim, tinha polícia lá, tudo certo. E aí, quando terminou o tal do protesto, já tinha ido quase que toda a imprensa embora, aliás, toda a imprensa já tinha ido embora, e eu acabei me atrasando um pouco porque eu não achava o motorista, eu não conseguia ver onde que estava o carro para voltar para a redação. Então, por conta disso, eu fiquei andando um pouco mais lá para ver se achava o cara, e daqui a pouco eu vi que tinha uma confusão, né? Embaixo eu estava andando na parte do viaduto para tentar
visualizar o carro do jornal e vi que tinha, lá embaixo, tinha uma confusão e que estava pessoal, os sindicalistas, enfim, de uma confusão com os brigadianos, né? Bom, aí eu voltei correndo, assim, né? Dei a volta para conseguir acessar embaixo, onde estava essa confusão, e cheguei fotografando e entrei no meio, assim, da confusão. Então tinha gente com mastro e com bandeira de um lado e policial com cacetete e com arma do outro. E eu fui até meio imprudente, assim, mas foi o instinto, naquela hora acabei entrando no meio do bolo, né? Na confusão, assim, para fotografar. E daí, eram os brigadianos me impedindo, botando a mão na frente da lente, dando umas cutucadas assim com cacetete para me tirar dali. E aí eu levantei a câmera e comecei a fotografar assim, né, mesmo sem enxergar, porque os caras estavam tentando tapar, e daí por cima não conseguiam. Teve brigadiano me apontando a arma, dizendo para eu não fotografar e tal, estavam bem revoltosos, digamos assim, né? Riscos da profissão, fotógrafo. E eles estavam, na verdade, prendendo um dos sindicalistas que, segundo eles, deu uma confusão lá, que eu não lembro exatamente como que foi. Mas o que acabou acontecendo é que as minhas fotos acabaram indo para vários veículos, inclusive para a TV, porque só eu que fotografei lá e eles acabaram, durante a prisão do cara, acabaram matando ele. E aí esse caso teve uma repercussão bastante grande, bastante né? Séria. E depois, inclusive, até fui chamado no processo como testemunha, né? Teve envolvimento. E, claro, a gente teve todo um cuidado com o material, assim, porque já tinha tido aquela ameaça durante a prisão dos caras. E aí, quando a gente foi para o hospital, para acompanhar a viatura que foi levar o cara para o hospital, a gente não sabia que ele tinha morrido. Daqui a pouco, quando a gente estava todo mundo lá na frente, é que veio lá de dentro a informação de que o cara tinha morrido. Aí eu falei para o motorista do jornal, na época era filme ainda, né? Eu só, tu vai para a redação, leva esse filme que eu vou ficar aqui e tu não para por nada. Se alguém te parar, não para por nada, vai com isso aqui, porque... E aí essas fotos foram utilizadas assim em vários e vários veículos, né? E virou prova de processo também. Também, né? E agora eu lembrei, eu estava falando aqui, não citei o nome da pessoa, mas o nome da pessoa que faleceu, era um sindicalista e era bem conhecido em Sapiranga, era Jair. E aí isso foi um processo que rolou durante bastante tempo, assim. Eu teria N casos, talvez, para te contar, mas a memória falha de vez em quando. Nas coisas que te lembram e que te marcaram na profissão. Sim. E no teu trabalho, Fábio, que projetos que tu ainda tem vontade de implantar, que tu ainda tem vontade de desenvolver como fotógrafo, né? O que tu vê hoje como meta, como desafio para ti? A meta, o desafio durante esse último período aí foi sobreviver, né? Muitas coisas aconteceram, mas acho que até a pandemia e essa dificuldade toda que a gente teve, ela serviu para mostrar que algum caminho tem que ser modificado, que alguma coisa tem que ser feito de diferente. Te confesso que ainda não descobri, Aline, exatamente o que eu quero fazer. Eu sei das coisas que eu não quero mais fazer, né? Se tudo correr bem ao longo desse ano de 2022, eu quero poder fazer coisas novas, coisas diferentes, em que talvez isso faça eu me destacar mais no segmento, né? Que talvez durante um longo tempo eu fiquei acomodado, quero fazer isso mais e quero fazer coisas variadas. Quero tentar experiências em cinema, como eu falei, né? Alguma coisa, não sei se vou ter tempo para fazer tudo o que eu quero, mas eu vou tentar. Mas a meta é viver plenamente. Ótimo. E que dicas tu daria, Fábio? Né? Como um fotógrafo já grande, né, trabalho que tu tens e uma grande trajetória, tu diria como dicas para pessoas que estejam começando no ramo da fotografia ou na profissão? Bom, a primeira coisa, assim, que eu acho, Aline, que foi, na verdade, é um ensinamento do mestre para mim, né? Que é o Seu Feijó, que me ensinou muita coisa também no período que eu trabalhei no Grupo Sinos. A primeira coisa, assim, porque na verdade essa profissão de fotógrafo, a gente tem uma tendência muito grande a se deslumbrar, assim, porque a gente vai em muitos lugares legais, a gente conhece muita gente legal, a gente tem contato com muita gente legal e gente diferente, né? Eu acho que o ensinamento maior
mais importante é ter humildade, né, para tu aprender mais com outras pessoas que podem te ensinar sobre fotografia e sobre coisas na vida. Isso, para mim, quando eu descobri que eu tinha que ser talvez um pouco mais humilde, eu consegui aprender muito com muita gente e que me ensinou coisas não só para o meu trabalho, mas coisas para a minha vida também. Perfeito. E qual a mensagem que tu gostaria de deixar, né, como fotógrafo ou sobre a fotografia, né, como lembranças e como bem-estar que ela traz para a vida das pessoas, que muitas vezes elas são recordações de vida também. Sim, sem né, dúvida. Fábio? Que tipo de mensagem a gente poderia deixar para a gente finalizar? E finalizando esse programa também, depois eu vou pedir para colocar na edição as tuas imagens e as tuas fotos, enfim, um pouquinho das imagens do teu trabalho Sim. também. Bom, Aline, o que eu acho assim, ó, para quem quer ser fotógrafo ou está iniciando na carreira, é algo que é muito legal, é muito bom ser fotógrafo. Fotografia me trouxe prazeres imensos na minha vida, assim, me traz até hoje. O grande lance é tu saber o que tu quer fazer em fotografia. Eu sempre gostei de ter um trabalho bem variado, assim, porque eu gosto dessa coisa de não ter rotina, assim. Eu curto muito isso, de um dia, hoje tá fazendo publicidade e amanhã eu tô fazendo um casamento, sabe? Eu gosto desse contato com pessoas diferentes e não cair na rotina. Mas é legal, daqui a pouco, para quem está começando, tentar descobrir qual é o caminho que tu quer seguir e te dedicar a aprender bastante sobre aquele setor e no qual tu vai desenvolver o teu trabalho. E fora isso, eu te diria, Aline, que é assim, que é para todas as pessoas, falar o quão importante é tu manter fotografias que são um registro da tua vida. Eu lamento muitas vezes por não ter guardado fotos minhas, né, de momentos da minha vida, porque eu não acabava, eu acho que até em função de ter esse contato diário com a fotografia, eu acabava ficando meio preguiçoso de, sabe, casa de ferreiro, espeto é de pau. As minhas fotos eu não dava tanta atenção quanto eu deveria ter dado, né? Então, o grande lance da fotografia é que tu vai resgatar a tua história daqui a muitos e muitos anos. Então, assim, hoje a gente tem muita facilidade de fazer foto, porque a gente tem, todo mundo tem celular, né, e faz foto com o celular, só que o celular estraga. Se tu não mantiver teus arquivos, daqui a pouco aquela foto muito importante, muito legal que tu fez, ela vai dançar. Então, salva as tuas fotos, quando tu puder, faz um arquivinho de backup dessas fotos, pode também imprimir as fotos que estão no celular, que também é bom ter um albinho de foto lá, que a tua história está toda ali. Ainda físico, né, Fábio, justamente para ter essas recordações. Então eu conversei na data de hoje, o primeiro programa do ano, com o Fábio Winter, que veio falar do prazer da fotografia, das lembranças, das recordações para a vida das pessoas. E encerrando o programa de hoje, então, e desejamos também um bom 2022 a todos vocês aí de casa.